Essa é uma noite de festa e é uma noite muito especial para mim. Estou muito honrado, muito feliz de estar aqui e poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Quando o pastor Defanir teve essa ideia de honrar a minha vida de alguma forma, pastor, o Senhor acertou em cheio. Estou muito feliz. E é uma noite festiva, amém? É uma noite onde nós estamos festejando a multiplicação das células, mas eu quero desde já, meu amigo, te surpreender. E eu quero dizer que também é uma noite de multiplicação de ministério. E eu quero chamar minha esposa para vir aqui na frente, porque nós queremos apresentar para vocês o novo ministério da nossa igreja, o ministério de adolescentes. Pastores, se vocês quiserem descer para ver o vídeo, nós preparamos um vídeo para você. Queridos, há um peso em meu coração pela nossa cidade, mas em específico, há um peso em meu coração pelos adolescentes desta cidade. Todos os domingos, quando eu estou voltando do culto ali no centro, ou após ter comido um lanche, ter ido a um restaurante, uma lanchonete, é inacreditável, no domingo, no sábado principalmente, 11h30, meia-noite, é a hora que a gente vê uma quantidade absurda de adolescentes indo, eu não sei para onde, fazer não sei o que. Os adolescentes da nossa cidade, eles estão clamando por socorro. Nós temos ido nas escolas e nós temos visto uma quantidade absurda de adolescentes em depressão, de adolescentes se cortando. E a igreja, ela é a resposta de Deus para o mundo. Nós precisamos responder a isso. E a Bíblia diz que nós temos que estar pronto para responder a quem perguntar a razão da nossa esperança. E graças a Deus, eu creio, Deus tem uma resposta. A nossa igreja, a igreja Vida Nova, ela dará uma resposta aos adolescentes desta cidade. O Senhor está trazendo algo novo. Cria uma expectativa no seu coração, porque o coração de Deus sangra, chora pelos adolescentes desta cidade, e Ele vai usar a sua igreja para resgatar estes queridos, estes amados, trazê-los das trevas para a sua maravilhosa luz, em nome de Jesus. E essa realidade trouxe o desafio de um ministério que vai impulsionar o adolescente a superar os seus limites e alcançar lugares inimagináveis em Deus. E conheçam agora o nome e o logo do Ministério de Adolescentes da Igreja Vida Nova. Meu Deus! Você que é adolescente, se prepara, porque agora você faz parte do Ministério Super. E nós temos uma palavra para dizer para você que é adolescente: você é super. Você é super em Jesus. E a minha esposa já vai dar um recado aqui para vocês. Quem aqui tem de 13 a 17 anos, levanta a mão aí para mim já ver. Ó, tem bastante. Então, dia 22, ó, tem umas mãozinhas aí que não é de 17, não.
Dia 22 é o nosso primeiro culto, lá no Templo Sede, na rua Pedro Pravanelli. Eu espero todos vocês, todas essas mãozinhas que levantaram lá, beleza? É isso aí. Obrigado, amor. Você é demais, hein? Amém, queridos? Meu Deus. Basicamente, nós cremos que o adolescente, os adolescentes da nossa igreja, eles são separados e ungidos para serem relevantes. E nós vamos, no poder do Espírito Santo, fazer uma grande obra. E eles vão mudar o mundo. Amém? Agora eu quero orar com você para que nós possamos receber a palavra de Deus. Senhor, a Ti seja toda a honra e toda a glória, Pai. Nós estamos aqui, ó Deus, crendo, com a nossa expectativa no Senhor, de que o Senhor deseja falar ao nosso coração, nessa noite tão especial, nessa noite de celebração, Pai. Nós cremos que há uma palavra direcionada dos céus. E eu me coloco em Tuas mãos, amado Espírito Santo. Toma a minha vida e me usa para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A palavra que o Senhor colocou em meu coração, o tema é escolhido para ser relevante. Se você é mulher, você vai falar escolhida, mas nós vamos falar bem forte isso no 3, vamos lá. 1, 2, 3. Escolhido para ser relevante. Querido, eu creio que você é um escolhido de Deus. Alguém que o Senhor escolheu, que o Senhor chamou, não para viver uma vida qualquer, mas para viver uma vida relevante. E o que é uma vida relevante? Querido, ser relevante é você entender a importância que você tem. Algo relevante é algo que tem um valor muito grande. É algo que gera impacto, é algo que chama atenção. E eu creio que todos nós temos um valor para Deus. Por isso somos relevantes. Eu creio que o Senhor nos ama e tem grandes planos para nós. Mas por que então muitas pessoas não têm vivido uma vida relevante? Sabe por quê? Porque todos os dias o diabo tem soprado no ouvido de muitas pessoas e basicamente ele diz uma coisa: você não. Você não. E todos os dias, quando você começa a pensar em fazer algo, quando você começa a pensar na sua vida, a querer crescer, a querer avançar, o inimigo sopra na sua mente: você não. Você não pode, você não consegue, você não tem capacidade. E você começa a ver outras pessoas ao seu redor vivendo algo poderoso. E o inimigo continua soprando ali: eles podem, eles são escolhidos, mas você não é. Você nasceu para ser pequeno. Você nasceu para ser um qualquer. Apenas mais um no meio de uma multidão de pessoas. Mas eu não creio nisso, querido. Eu creio que o Senhor escolheu todas as pessoas. Sabe por quê? Porque a palavra diz que Deus amou o mundo. Porque a palavra do Senhor diz que Ele amou o mundo, Ele amou todas as pessoas, Ele escolheu todas as pessoas. O sacrifício de Jesus foi por todos. E eu quero dizer para você que o Senhor te escolheu para ser relevante. Não acredite nas mentiras do diabo, dizendo que você não.
Talvez a pessoa que está do seu lado, sim, mas você não. Querido, eu creio, o Senhor te escolheu. Você é um escolhido, uma escolhida para ser relevante. E eu quero compartilhar com você a história de um cara que viveu uma vida relevante. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia, em 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16, nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi, fala bem forte, escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Amém? Queridos, é muito interessante o que acontece nesse texto. Para você entender aqui, o Senhor tinha rejeitado Saul, que era o rei em Israel. E ele dá uma ordem para Samuel, dizendo: Samuel, você vai até Jessé e você vai ungir aquele que eu indicar para você. E Samuel obedece o Senhor e ele vai até Jessé. E é interessante que Jessé tinha 8 filhos. E depois que Jessé entende que o Senhor queria ungir um de seus filhos, Jessé começa a apresentar os seus filhos para Samuel. E ele apresenta todos os 7, mas não era nenhum deles que o Senhor tinha escolhido. E aí Samuel pergunta: Jessé, são só estes os seus filhos? E aí Jessé responde: eu ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. E aí Samuel manda chamar Davi. E quando Davi chega,
o Senhor dá uma ordem para Samuel: é esse, levanta e unge ele. Querido, você precisa entender que da mesma forma como Deus escolheu Davi, Ele também escolheu você. Olha o que diz o verso 1, e em primeiro lugar, você precisa crer nessa verdade: Davi foi o escolhido. O versículo 1 diz: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Sabe o que é interessante, querido? É que Deus não tinha nenhum teste para fazer. Ele fala que eu já escolhi. Não precisa mais provar nada. Não precisa acontecer mais nada, Samuel. Eu já escolhi. Eu já escolhi. E você vai ver, queridos, que aqui Davi, ele é ungido para ser rei. E sabe o que é muito interessante? Que Davi era um menino, o caçula. A palavra diz, ele era o caçula, e eu fui pesquisar, e Davi aqui, ele era um adolescente, ele tinha entre 15 e 17 anos, e o Senhor escolheu ele para ser relevante. Ele é ungido aqui, mas ele não vai assumir o reinado agora, ele vai assumir o reinado um pouco mais para frente, mas Deus já tinha escolhido ele. Você precisa crer que Deus também já escolheu você. Mas o inimigo tem lançado dúvidas: não, você ainda precisa disso, não, você ainda precisa mudar, não, você ainda... Não, querido, Deus já escolheu você. Deus já te escolheu. Da mesma forma como Ele escolheu Davi, um adolescente. Sabe o que chama a minha atenção? É que Deus, Ele é muito bom em escolher improváveis. Porque quando Jessé começa a apresentar os filhos, ele vai lá do mais velho para o mais novo. Na cabeça de Jessé ali, eu acho que Deus vai escolher primeiro os mais velhos. E ele começa a apresentar, e nenhum deles era aquele que o Senhor escolheu. O Senhor escolheu o caçula, aquele que estava cuidando das ovelhas. O Senhor escolheu Davi. O Senhor, Ele é especialista em escolher pessoas improváveis para fazer grandes coisas. Eu estar pregando aqui nessa noite é uma prova disso. O Senhor escolheu você. E Ele te escolheu para ser relevante na sociedade e no reino de Deus. O Senhor já nos escolheu. A palavra diz que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Não há dúvidas de que o Senhor já nos escolheu. Você precisa crer nessa verdade. Porque eu creio, queridos, que através de cada um de nós aqui, o Senhor pode realizar grandes coisas. Eu creio que através de você, meu irmão, que se acha um qualquer, que se acha alguém que não é visto, que não é observado. Sabe o que é interessante? Davi estava cuidando das ovelhas e o Senhor já estava olhando para ele. Não foi Davi que se apresentou a Samuel dizendo: ei Samuel, vem cá, me escolhe. Não. Davi estava lá, cuidando das ovelhas, e o Senhor o chama. O Senhor o chama.
Eu creio, querido, que o Senhor já chamou você. Eu creio que o Senhor já escolheu você. Mas sabe o que você precisa fazer? Você precisa fazer exatamente o que Davi estava fazendo. Ser obediente, ser fiel e ser leal naquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer agora. Davi estava cuidando das ovelhas. Essa era a responsabilidade dele. Um menino, um adolescente. E é interessante, queridos, que Deus olha para Davi e alguma coisa chamou a atenção de Deus. E eu comecei a pensar nisso. E porque eu vejo que muitos de nós temos um chamado, muitos de nós já fomos escolhidos por Deus, mas ainda não estamos vivendo o nosso chamado, ainda não estamos vivendo o máximo do nosso potencial. Mas vamos viver em nome de Jesus. Aí a pergunta é: o que eu devo fazer então? O que eu devo fazer? Talvez, querida, a sua vida chegou num limite. E eu estou falando aqui com pessoas que talvez a vida não esteja boa hoje, que a vida esteja ruim, você esteja enfrentando lutas, dificuldades. Mas eu quero falar também com pessoas que a vida está boa. Você está lá já, cuidando das ovelhas, está tudo certo. Mas na sua cabeça, vai ser isso para sempre. Não. O Senhor tem algo ainda mais poderoso para fazer. Para você que está com uma vida legal, para você que acha que você vai passar o resto da sua vida vivendo exatamente o que você está vivendo agora, o Senhor me trouxe nesse lugar para dizer que é só o começo, que Ele vai te levar a um lugar ainda mais alto, que Ele vai te levar a uma posição de relevância, porque Ele é um Deus grande e poderoso para isso. Querido, se Deus é grande, Ele não faz nada pequeno. Você não pode pensar que o que Deus tem para a sua vida é pequeno. Tudo que Deus faz é grande. Tudo que Ele quer fazer é grandioso. Mas o grande teste para nós é o nosso coração. E em segundo lugar, eu quero que você entenda que Deus aprova corações. Todas as pessoas são escolhidas, mas Deus aprova corações. Não há uma pessoa nesse lugar que não seja um escolhido e uma escolhida de Deus, mas o que pode nos impedir de viver uma vida relevante é o nosso coração. Olha comigo o versículo 6 e o versículo 7. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração, querido. Mas sabe qual é o problema de muitas pessoas? É que elas estão investindo tudo na aparência. E estão se dedicando na sua aparência. Porque eu preciso parecer que eu sou. Porque eu preciso investir na minha aparência para que as pessoas vejam quem eu sou. E as pessoas investem naquilo que é externo. E você fica pensando: eu preciso de capacidade, eu preciso de inteligência, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas na verdade, querido, a única coisa que você precisa é que Deus aprove o teu coração. A única coisa que você precisa é que Deus olhe para você e encontre um coração igual Ele encontrou o coração de Davi.
Sabe por quê? Porque você precisa imaginar comigo o contexto. Naquela época era muito simples, era muito comum ser um pastor de ovelhas, cuidar de ovelhas. Então você pode imaginar várias pessoas passando por Davi todos os dias e vendo ele cuidando de ovelhas. E muitas pessoas passando e poderiam dizer: é só um menino. É só um pastor de ovelhas, é só um menino. Talvez alguém olhou e pensou: vai ser para sempre isso. Vai viver assim para sempre. Vai estar cuidando de ovelhas. Mas o Senhor já estava olhando para Davi. E sabe o que eu vejo que talvez tenha chamado a atenção do coração de Deus? Porque se você ler o texto um pouco mais para frente, você vai ver como Davi cuidava das ovelhas. A palavra do Senhor diz que Davi, ele enfrentava leão. Davi enfrentava urso para proteger as ovelhas. A palavra do Senhor diz que quando o leão pegava a ovelha, Davi ele ia e arrancava a ovelha da boca do leão. E Deus olha para esse coração. E talvez Deus pensou: se Ele é capaz de cuidar das ovelhas dessa forma, Ele será capaz de cuidar do meu povo. Se Ele está sendo fiel naquilo que foi dado para Ele fazer agora, se Ele está dessa forma, Ele vai ser o rei do meu povo. Querido, e talvez você esteja em uma situação em que você não sabe o que você precisa fazer para dar mais um passo, para ir um pouco mais além, para ser alguém relevante. A única coisa que você precisa é que Deus aprove o seu coração. Porque talvez você até começou bem, mas em algum momento da caminhada, o seu coração começou a ter motivações erradas. Ou talvez você está aqui e você investe na aparência e está preocupado: eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, querido, você só precisa que o Senhor olhe para o teu coração e aprove o seu coração. Deus aprova corações e não capacidade, inteligência ou aparência. Não estou dizendo que você não vai buscar uma capacitação para aquilo que você precisa. O que eu estou dizendo é que a única coisa que importa, a única coisa que o Senhor vê, a única coisa que chama a atenção dEle é o nosso coração. E o Senhor, querido, já provou o meu coração algumas vezes. Querido, eu me identifico com Davi, porque eu era um improvável. Na minha adolescência, eu era, sabe aquele que as pessoas olhavam assim e falavam: esse aí não chama a atenção de ninguém, vai ser um qualquer. É um bobo, porque eu era só um menino que já sentia um chamado de Deus, e eu comecei a guardar a minha vida, porque eu sentia um chamado de Deus. Então eu comecei a lutar, não quis me envolver com o mundo, e na minha adolescência o Senhor começou a me chamar. E aí eu comecei a me envolver na igreja, mas uma das coisas que eu mais dizia era: eu não vou pregar. Porque eu olhava para os pastores pregando, e eu era tão tímido, eu tinha tanta vergonha, que eu falava assim: cara, como que eles conseguem olhar para tantas pessoas assim ao mesmo tempo e conseguir pregar? Eu, um menino, eu falava: eu não vou conseguir isso, jamais.
E eu comecei a me envolver na igreja, comecei a me envolver com o ministério de jovens. E quando eu estava lá, o meu desejo era: Senhor, eu só quero servir, só quero ajudar. Olha o pensamento pequeno, sendo que Deus é um Deus grande. Eu estou aqui, Senhor, eu quero fazer só aquilo que for assim, bem pequeno, que ninguém vai ver. E eu estava lá, comecei a me envolver com o ministério de jovens. Daqui a pouco, já ajudava no ministério. Aí o Senhor me chama. Chegou a sua vez de ser o líder do ministério de jovens. E eu cheio de medo, cheio de dúvida. Falei: não, Senhor, não é possível. Lembro de meu paizão, meu discipulador, me lembrou há um tempo atrás de uma conversa que ele teve comigo, antes de eu assumir o ministério de jovens, que eu disse para ele que eu ainda não sabia se era eu. Mas, querido, é o Senhor que escolhe. E eu não aguentei essa pressão de o Senhor me chamar e eu não acreditar que era eu tive que aceitar. E aí nós começamos e, sabe, em nenhum momento eu consegui pensar assim: mas o que eu vou ter que fazer para me capacitar? Eu só coloquei meu coração nisso. E aí durante 5 anos, estive à frente do Ministério de Jovens. Deus fez grandes coisas, e toda a honra e toda a glória é dele. Mas sabe o que é lindo? Aí eu estava lá, liderando o Ministério de Jovens. Ou seja, eu estava de novo, cuidando das ovelhas. Sabe quando você já se adaptou? Esse era eu. Estou lá como Davi. Minha rotina é essa, faço isso, estou cuidando das ovelhas. Aí meu discipulador vem e fala para mim: você precisa começar uma célula, porque essa é a visão da nossa igreja. Aí eu de novo: paizão, será? Sim, você vai conseguir, vai lá. E aí começamos uma célula, eu e a minha esposa. Eu me lembro na nossa primeira reunião, eu e a Bruna, a gente não tinha casa para fazer a célula, a gente foi para uma praça, e naquela primeira reunião não foi ninguém, só foi eu e ela e o meu discipulador que apareceu lá, esse homem de Deus. Começamos. Só eu e a minha esposa. E hoje, para a honra e glória do Senhor, na semana passada nós já reunimos 20 pessoas em 2 células. Aí talvez você pense assim: negão, mas ainda é pequeno. Eu sei que é, mas nós valorizamos. Aleluia, aleluia. E daqui 2 semanas, queridos, glória a Deus. E daqui 2 semanas nós já seremos 3 células. Nós vamos multiplicar mais uma vez, e toda a honra e toda a glória é para Jesus. Éramos 2, já chegamos a 20, vamos romper ainda mais. E aí sabe o que acontece? Estou eu lá de novo, cuidando das ovelhas. Já entendi, é isso que Deus tem. Aí chega o pastor Devanir. Fala: filho, novo desafio. Agora eu quero que você assuma o ministério de adolescentes da igreja. E aí eu falo: meu Deus, mais uma vez, o Senhor me chamando para algo novo, para um desafio novo. E sabe o que eu entendo disso? Que o Senhor está aprovando o meu coração. E talvez para muitas pessoas possa ser: nossa, mas quer dizer que você então deixou o ministério de jovens que já existia, que já acontecia, para começar algo do zero? Sim, e para mim isso é uma promoção. Sabe por quê, querido? Porque quando Deus aprova o seu coração, cada vez mais Ele vai trazer desafios novos para você. E é isso que Ele tem feito. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar a minha vida de novo. Eu vou colocar o meu coração naquilo, porque é isso que Ele me deu para fazer agora. Então eu quero te perguntar nessa noite, meu irmão:
o que o Senhor chamou você para fazer. Cuide das ovelhas também. Eu não sei o que é cuidar das ovelhas para você. Fique na mesma posição de Davi, fazendo aquilo que você tem que fazer agora, e espere que o Senhor vai te chamar para algo ainda mais relevante. Porque o Senhor aprova corações. E eu nem imaginava estar aqui nessa noite. É por isso que domingo passado o pastor Devanir encheu a minha bola aqui. E eu queria dizer uma coisa, querido, para vocês. Vale a pena ser leal. Vale a pena você ser leal. Porque o Senhor é quem honra. O Senhor é quem honra. E Ele prova, e Ele quer aprovar nessa noite o teu coração. E se Ele aprovar o seu coração, se prepara. Porque o que Ele tem para você é algo muito mais grandioso do que o que você já viveu até aqui. Deus aprova corações. Se Deus olhar para o teu coração nessa noite, eu quero te dizer uma coisa. Cuidado. Sabe por quê? Porque pode ter um Davi aí sentado do seu lado e você nem sabe. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí, começa a estranhar ela. Você vai, será? É um Davi, meu irmão, que está aí do seu lado. E o Senhor vai levantar no nome de Jesus e no poder do Espírito Santo para ser relevante. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor vai nos levantar no mesmo espírito que Ele levantou Davi. E nós estamos vivendo um tempo profético, onde o Senhor está levantando pessoas guiadas por Ele, para assumirem as posições mais altas na sociedade. E você tem que tomar cuidado, porque realmente pode ter um Davi aí do seu lado. E não estranha não. Sabe por quê? Porque vai acontecer a mesma coisa que nós vemos no texto. A gente acha que é um, mas não é. Aí a gente acha que é o outro, mas não é também. Aí, meu Deus, quem que é então? Aí é o caçula. É o improvável. Que o Senhor levanta. E em terceiro lugar, Davi, ele é escolhido e ele é ungido. Olha comigo aí o versículo 10 ao 13. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Queridos, você é um escolhido de Deus, e eu creio que isso você já entendeu, amém? Mas o escolhido, ele precisa ser ungido. Deus, ele não somente escolhe Davi, mas ele unge Davi. Você sabe por que ele unge? Porque não tem como ser relevante, fazer algo relevante para o Senhor, sem a unção do Senhor. E esse talvez seja o problema de muitas pessoas. Porque até querem crescer, até querem fazer algo poderoso, mas não entendem que precisam ser ungidos.
E o que eu quero dizer para você é que nessa noite há uma unção disponível para você. Deus, Ele escolheu e Ele derramou unção sobre Davi. Deus não é alguém que te escolhe e te dá uma missão e te larga sozinho, não. Ele te escolhe, mas Ele te enche do Espírito para você fazer aquilo que Ele chamou você para fazer. Você precisa acreditar nisso, que se Deus te escolheu, Ele tem um compromisso de te capacitar para aquilo que Ele te escolheu. É o que Ele faz. E há uma unção disponível para os escolhidos. Há uma unção disponível. E é essa unção que nos leva à relevância. Porque agora nós temos a capacitação do céu sobre nós. Quando alguém olhar para você, a pessoa não vai ver mais só você. Ela vai ter que reconhecer, é Ele e o Deus Todo-Poderoso. Porque foi isso que aconteceu. Davi, ele foi ungido. A palavra diz que quando Samuel ali, ele vê Davi, o Senhor já dá uma direção. Eu imagino assim, Samuel vendo e o Senhor falando com ele. E aí os olhos de Samuel ali, saltando para aquele menino. E aí Deus fala, levante-se e unja-o. E a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. O Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Querido, você também pode ter essa unção sobre a tua vida. E não há limites para aqueles que são escolhidos e ungidos por Deus. Não há limites. Sabe por quê? Porque nós vemos, querido, que Davi, ele é ungido aqui. E depois disso, sabe o que acontece? Ele já começa, agora, no poder do Espírito Santo. Olha a palavra que é usada no texto. O Espírito apoderou-se dele. E ele vai servir a Saul. Se você continuar lendo o texto, você vai ver isso. Saul tinha um espírito demoníaco que ficava atormentando ele. E aí ele precisava de alguém que pudesse ajudá-lo nisso. Sabe quem que foi ajudar Saul? Davi. E sabe o que acontecia? Quando aqueles espíritos começavam a atormentar Saul, Davi começava a tocar a harpa. E quando ele tocava a harpa, os demônios iam embora. Sabe por quê? Porque era um escolhido e um ungido do Senhor. Sabe por quê? Porque o Espírito se apoderou dele. E Saul era atormentado e Davi começava a tocar. E os demônios tinham que reconhecer, esse é um homem de Deus. Nós não podemos ficar nesse lugar. Aí você vai mais um pouco para frente, você vai ver no capítulo 17. Uma história muito conhecida, a história de Davi e Golias. Um gigante se levanta contra o povo de Deus. E sabe quem estava lá para derrotar o gigante? O escolhido e ungido pelo Senhor, Davi. E Golias aqui, meu irmão, infelizmente, ele não sabia de nada. Porque ele olha para Davi e ele despreza Davi. Como é que esse menino vai me derrotar? Mas ele não sabia que ele estava de frente com o ungido do Senhor. E Davi derrota o gigante. E Davi vai continuar a sua história até que ele assume o reinado, querido. Agora volta lá no começo. De um pastor de ovelhas para o rei de Israel. Alguém escolhido para ser relevante. Alguém que entendeu que o Senhor chama
que o Senhor nos chama para uma obra relevante. Davi foi um pastor de ovelhas, um menino improvável. E o Senhor leva ele a ser o rei em Israel. E sabe de uma coisa? Nós estamos falando aqui do homem que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Davi aceitou esse chamado. Davi entendeu que Deus tinha algo para ele. Davi correspondeu. Davi foi obediente. Davi foi leal. O Senhor o chamou. O Senhor o ungiu. O Senhor levantou Davi. Mas a minha pergunta para você é: e você? Vai ser sempre a mesma pessoa, vivendo a mesma vida? Querido, eu não sei você, mas nós até temos essa decisão, podemos tomar uma decisão aqui e falar: não, eu quero viver uma vida qualquer, uma vida pequena, uma vida sem relevância nenhuma, mas sabendo que há um Deus todo-poderoso que pode nos ungir e nos levar a algo relevante. Não tem como a gente querer viver algo pequeno. Eu não consigo, querido, sabendo que há um Deus, que Ele está comigo, que há um Deus que me capacita, que me unge, que me dá força. Eu não consigo escolher outra coisa, a não ser me posicionar para viver uma vida relevante. Mas a minha pergunta para você, meu irmão, é: e você? E você? O Senhor tem grandes coisas para fazer. Querido, você não está numa igreja pequena. Você não está numa igreja que vai viver sempre a mesma coisa. Você está numa igreja relevante. Você está numa igreja escolhida pelo Senhor para fazer grandes obras no poder do Espírito Santo. Não tem como viver uma vida qualquer numa igreja como essa. Querido, dia após dia nós seremos desafiados a desafios novos. Dia após dia nós seremos desafiados a dar mais um passo. É por isso que você precisa entender que você é um escolhido de Deus. Sabe, e você não precisa se preocupar: negão, mas como que as coisas vão acontecer? Mas como que eu vou fazer? Eu ainda não vejo nada. Eu ainda não sei de nada. Querido, você não precisa saber. O que você precisa ter a certeza é que o Senhor te escolheu e te ungiu. Ah, mas eu quero ver. Não é assim, querido. A única certeza que nós temos, a única certeza que eu tenho com esse ministério novo, com esse desafio novo com os adolescentes foi o Senhor que me chamou. E como as coisas vão acontecer, não sei, mas eu sei que se foi o Senhor que me escolheu, Ele me ungiu e Ele que vai fazer essa obra. Da mesma forma é com a sua vida. Você não precisa entrar em crise, porque é o Senhor que vai te capacitar, é o Senhor que vai te encher. Querido, o Espírito do Senhor, Ele se apoderou de Davi. E é isso que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Por isso nessa noite eu quero orar com você. Eu quero que você fique de pé no seu lugar. Preste muita atenção. Todos são escolhidos. Todos. E eu creio, querido, que enquanto essa palavra foi ministrada, algo começou a ser gerado aí no seu coração. E as dúvidas que você tinha sobre o que Deus tem para mim,
e aquela voz do inferno na sua mente dizendo: você não pode, ela já foi embora. E agora basta que você se lance na presença do Senhor, porque Ele quer te ungir nessa noite. Mas Ele só vai ungir os corajosos, Ele só vai ungir os ousados, Ele só vai ungir aqueles que se colocarem, que se posicionarem diante dEle. Por isso eu quero orar com você. E se Deus falou ao seu coração, vem à frente. Sabe, queridos, essa unção é para que você lute. Essa unção que o Senhor quer derramar sobre a sua vida é uma unção para que você lute e vença os desafios. E você é um escolhido. Você é uma escolhida do amado Espírito Santo. Não tenha medo. Talvez o seu problema, meu irmão, seja o medo. Mas a palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. E nós cremos. Ah, Senhor, eu creio que nesse tempo o Senhor vai ungir pessoas assim como o Senhor ungiu Davi. Porque nós somos chamados para a relevância. Porque nós somos chamados para ser como o nosso Deus, grande, poderosos, vencedores. Sabe o que é lindo na nossa igreja, na nossa visão? É que todos nós temos um Samuel em nossas vidas. Todos nós temos um Jessé. Gostaria que vocês vissem. Esse aqui, ele é o meu Samuel, o profeta, aquele que unge. E eu também tenho o meu Jessé, aquele que cuida de mim, que me acompanha. E perto de vocês eu me sinto um Davi. E eu creio, queridos, que através da vida desses homens, todos nós somos Davi. Através da vida da pastora Patrícia, o pastor Haroldo, todos nós podemos ser relevantes como Davi. Porque o Senhor tem usado a vida desses homens. Eu quero pedir para que eles orem por nós. E depois eu gostaria de fazer um ato profético com os adolescentes. E você vai receber dessa unção, em nome de Jesus. Escuta bem. Nosso Deus não desperdiça a unção. A unção é para quem tem o coração e a disposição de Davi. A unção é para missão. A unção é para trabalhar. Por isso que aqueles que não querem trabalhar na igreja, nem recebam a oração. Mas aqueles que estão com o coração na obra, às vezes nem precisa receber a oração, já recebeu a unção. Já recebeu a unção. E hoje é uma noite de um derramar dobrado na sua vida. Hoje é um dia que tem criança nova na igreja. Surgiu um ministério novo. Nasceu um ministério na nossa igreja. Foi gerado pelo Espírito Santo um ministério relevante. Um ministério para alcançar os nossos adolescentes. Em nome de Jesus. Mas eu quero declarar, querido, que Deus quer derramar uma unção
maior do que isso. Meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra extraordinária. Te agradecemos, Senhor, pela vida do Edson, Senhor. Meu Deus, ele é um escolhido do Senhor. O Senhor o separou no ventre da sua mãe. Meu Pai, mas o Senhor nos traz essa palavra, que cada um de nós fomos escolhidos pelo Senhor. Podemos ser ungidos pelo Senhor. Podemos ser relevantes pelo Senhor e para o Senhor no poder do Espírito Santo. Mas o Senhor falou claramente, Pai, é só através do Espírito Santo. E para os teus ministros o Senhor não nega o seu fogo. Para os seus ministros o Senhor não nega o seu fogo. Por isso, meu Deus, junto com os pastores aqui, junto com o pregador desta noite, meu Deus, nós estivemos 3 dias jejuando lá com o pastor Gedro em Junquerópolis. E tivemos o privilégio de ir para Araçatuba, em uma conferência do Espírito Santo, ouvir um homem de Deus, que tinha um trabalho comum, que tinha uma vida comum, mas foi chamado para viver uma vida extraordinária. E hoje tem uma igreja com mais de 1000 membros no norte do nosso país. Senhor, aqui tem pessoas, Pai, que são Davis nessa geração. Senhor, a única coisa que pode fazer com que eles sejam relevantes é o chamado e a unção do Senhor. O Senhor já chamou, eles responderam o chamado, e agora, Senhor, nós liberamos sobre a vida deles a unção do Senhor, a unção para a missão, a unção para a comissão, a unção que capacita, a unção que dá uma capacitação sobrenatural. Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor esteve sobre Jesus e o ungiu e o capacitou, vem agora sobre essas pessoas que estão se oferecendo, que estão se colocando no seu altar. Vem, Espírito Santo, com a tua unção sobre a tua igreja, sobre os Davis desta geração, em nome de Jesus. Derrama, Senhor, a tua unção sobre a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Começa a tirar, Senhor, por detrás das malhadas, os teus Davis nesta igreja. Começa a tocar, Espírito Santo, aqueles que o Senhor tem chamado para ser um Davi na nossa geração. Ministério específico, chamado específico, aos ministérios que o Senhor quer levantar nessa noite. Pastores, pastoras, missionários, missionárias. Espírito Santo, toca agora, toca agora, toca agora, toca agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toca agora, toca agora, toca, Espírito Santo, toca, toca agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor, toca.